TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite a todos. Iniciamos agora o programa Janela do Céu. Que em nome de Jesus, o Senhor esteja trazendo a sua paz a cada um de vocês, sempre que nos acompanham aqui, para ouvir os testemunhos, relatos dos nossos irmãos que têm tido grandes experiências com Cristo, que têm visto como o Senhor opera nos nossos corações e Ele sabe como trabalhar na vida de todos nós, o momento de esperar, o momento de investir um pouquinho mais, como diz na palavra, que o Senhor, Ele é o dono da vinha, né? Que o Pai é o agricultor, então Ele sabe como mexer exatamente nos ramos que somos nós, né? Sabe o momento de podar, o momento de cuidar, de investir, então nós precisamos apenas confiar nesse Senhor que sabe exatamente as nossas necessidades e o tempo que nós precisamos. Amém? E hoje nós estamos aqui com a presença da nossa irmã Natália Moraes para compartilhar sua história conosco, porque Deus fez uma grande obra na sua vida e nós queremos saber um pouquinho também para que a gente possa se alegrar, né? Assim, vejo que muitos irmãos se alegram com o testemunho, né, de ver essa transformação na vida de tantas pessoas. Isso nos alegra, né, de nós podermos ver como o Senhor faz para restaurar um coração. Tudo bem, Natália? Tudo bem. Boa noite a todos os irmãos. Que o Senhor possa nos abençoar nesse bate-papo. Amém. Natália, como começou a tua história com Cristo, né? Em que momento que Deus conseguiu te resgatar e tocar no teu coração para que você pudesse hoje estar na presença do Senhor? Amém. Eu creio assim que eu procurava o Senhor, mas não sabia que era Ele. Porque desde pequena eu passei por várias religiões. Então eu sempre procurei, né, algo superior a mim que pudesse me guiar. Então desde pequena, né, a gente ia na igreja católica, depois eu ia em outras denominações, em outras organizações religiosas, né. E desde pequena eu sofri muito com o medo. Então, medo de escuro, medo de coisas assim sobrenaturais. E eu lembro que no final de 2014 e na metade do ano de 2015, esses medos começaram a aumentar. E aí eu comecei a ter bastante experiências com as trevas, né? Coisas assim bem sobrenaturais começou a acontecer comigo. E eu me desesperava cada vez mais. E o meu problema, assim, era bastante à noite, porque eu não conseguia mais dormir. E eu lembro, assim, que eu tinha muita crise de ira, porque também sou muito braba desde pequena. E começou essas crises de ira, assim, uma insatisfação. E eu fui, assim, por vários lugares, procurando resolver esse meu problema do medo e do pânico, assim, na noite, né? E eu lembro, assim, que cada lugar que eu ia, eu tinha a esperança de que eu ia ter paz, porque sempre que estava anoitecendo, eu lembro que o terror começava, porque eu lembrava que eu não ia conseguir dormir. E a gente sabe o quanto é ruim, né? Nós querer descansar e não poder. E eu lembro assim que a minha mãe, ela estava desesperada, ela não sabia o que fazer. Então ela ia comigo nesses lugares, e aí mandavam fazer várias coisas, né? Bota tal coisa embaixo do travesseiro, faz 7 dias, tal coisa, né? E eu fazia tudo. E eu lembro assim que adiantava, mas o terror ele continuava lá dentro. E durava 2 dias e quando voltava aquilo de novo, parecia que era 10 vezes pior. Você tinha medo de morrer, medo que acontecesse alguma coisa? Na verdade, o meu medo, assim, eu não sei explicar, porque eu sinto muita coisa, assim, que a gente não enxerga. Então, o meu medo era do escuro, né? O Senhor tá curando isso ainda. Não sei, eu creio que é isso, o medo de que algo vai me pegar, mas não que eu vá morrer,
mas é uma coisa assim que eu não sei explicar. Tanto que já tive experiência assim das trevas com toques em mim, nas minhas coisas. Então é um pânico assim, né? É um medo que tu não sabe explicar. E aí eu lembro que a minha mãe, ela tinha um amigo que frequentava a igreja do Senhor. E ela estava desesperada atrás de várias pessoas que tivesse algo para me ajudar. E aí ela pediu para ele, ela compartilhou com ele que tinha uma filha que estava passando por isso e isso. O que eu posso fazer, né? E aí ele falou, ela precisa de Jesus, só isso. E aí eu lembro que ele disse, eu vou aí e a gente faz um estudo da Bíblia à tardinha. E eu lembro assim que eu andava sem sentido na vida. Eu estudava de tarde, voltava para casa, sabia que estava escurecendo e que as coisas iam continuar. E por muitas vezes eu pensei em tirar minha vida. E eu lembro que foi bem no meio do ano de 2015 que eu não dava mais certo com ninguém. Então eu brigava com a minha mãe e com o meu pai, porque eles são separados, né? Então eu não dava certo com a família. E eu lembro assim que teve um dia que eu voltei pra casa lá. Eu tava na casa do meu pai. E aí eu voltei pra casa da minha mãe e eu tava sozinha. E várias vezes eu tentei tirar minha vida junto com ela. Então ela nunca permitiu, às vezes tinha pessoas junto. E naquele dia eu tava sozinha. E eu tava decidida, assim, não. Eu já procurei em todos os lugares, não tem mais saída pra mim, então essa é a minha única solução. E eu lembro assim que eu sentei no chão e eu pensei, como que eu vou fazer isso agora, né? E eu não sei o que aconteceu, eu creio que o Senhor, né, ordenou que os anjos me trouxessem a paz e aquela vontade saiu assim. E eu tava sozinha. Então ali eu vi o poder de algo que eu ainda não conhecia. E quando esse amigo foi lá em casa, foi numa terça-feira, eu me lembro, e a minha mãe disse assim, hoje vai vir um pessoal aqui para te ajudar quando tu chegar da escola. E eu lembro que eu cheguei e pensei, nisso eu já tinha passado por vários lugares, né? Já tava perdendo a esperança de que ainda havia algo. E eu lembro que ele levou mais 2 irmãos. E eu lembro que tudo que ele falava ali era o que eu precisava ouvir. E eu me encantei por aquilo, foi algo diferente. E aí o irmão me deu um salmo para ler, que era o Salmo 4. Eu tenho o papel ainda guardado, que ele escreveu para mim. E ele disse, né, que a minha solução era Jesus, né. E eu lembro que eu peguei aquilo assim com muita fé. E à noite eu fiz uma leitura do Salmo 4. E naquela noite eu dormi, assim, perfeitamente. No outro dia eu acordei e eu falei pra mãe, tá aqui, eu achei o que eu precisava, né? E aí vem esse período de grande alegria com o Senhor, né? Porque entra a paz, tu sente que tu achou o que tu precisava. E depois de mais 2 visitas, eu não tinha ido no culto ainda. Foi uma irmãzinha e ela disse assim, tu quer se batizar? E eu falei, eu quero. E aí a gente marcou e eu fui. E assim começou a minha história com o Senhor. Que bênção, né? Deus entra na nossa vida e traz a paz, a alegria, né? E tem muitas pessoas que elas convivem exatamente com isso, né? Esse tormento, essa tristeza, chega tardinha e vem os espíritos, né? O pânico, o medo. E é como você falou, não tem explicação e não tem um motivo, né? Algo espiritual mesmo. É verdade. Eu vejo assim que hoje muitas pessoas, quem que a gente conhece que não tem problema, né? E essa frase que esse irmão falou pra minha mãe foi muito forte. Porque eu lembro que depois ela me falou, ela precisa de Jesus. Então hoje todo mundo precisa de Jesus, né? E eu lembro assim que eu me batizei e no dia do batismo eu senti que saiu mais uma carga assim. E ficou um silêncio dentro de mim, uma paz que eu não consigo explicar, que só a pessoa experimentando, né? E isso foi no ano de 2016, né? Foi em 15 de abril, eu me lembro. E nesse dia se batizou eu e a minha mãe.
E aí começa aquela grande festa, né, com o Senhor, que tu começa a descobrir. Eu lembro que todo dia de noite eu lia a Bíblia, porque eu tinha muita sede, e eu via que aquilo ali é um livro, mas aquelas palavras têm vida. Tu sente que tem alguém falando contigo, né? E assim começaram as consolações. O Senhor começou uma obra na minha vida de cura, né? Mas é assim, né? A gente tem esse período de que a gente chega, pega o presente e depois vai embora, né? E aí em 2017 eu me afastei. Porque eu estudava, eu tinha amigos, né? Aquela coisa toda. Eu tinha 17 anos. Chegou aquela idade, né, que todo mundo vai procurar alegria em outras coisas, né? É alegria, curiosidade, né? Porque é a idade, né, que tu quer conhecer coisas novas. Mas algo assim que eu sempre tive dentro de mim é que eu nunca gostei de sair em festas. Então, por muito tempo, né, até eu chegar no Senhor, eu achava que eu tinha uma coisa errada, que eu não dava certo nesse tipo de coisa, né? Sempre gostei de ambientes mais quietos, né, mais com amigos. E eu lembro assim que eu me afastei, né, em 2017 por conta disso, né, de ter essa curiosidade, de ficar bastante dividido. E eu lembro que eu comecei a trabalhar num lugar onde eu posava, era com uma senhora. E nesse lugar eu dormia sozinha, né? Então, começou os tormentos de novo. E eu pensei, tem alguma coisa estranha, porque isso tinha passado e tá voltando de novo, né? Mas o que eu recebi do Senhor, assim, em 2016, foi que tu precisa de salvação. Então eu não tinha um discernimento de que eu precisava me alimentar do Senhor para continuar. Então o Senhor permitiu que voltasse esse tormento, mas eu vejo assim que não era igual ao que era antes. O Senhor colocou um limite assim, e aí começou aquela tristeza de novo, e eu falei assim, mãe, eu não sei, eu tô errada, não me acerto mais lá no mundo e eu preciso voltar, né? Daí a gente falou com o irmão, ele voltou os estudos lá em casa, comecei a ir no culto de novo em 2018, então eu fiquei um ano afastada. E ali eu vi assim que o Senhor ele precisava me mostrar mais coisas, porque eu sentia que somente no culto no domingo não era o suficiente para mim, ou ir no grupo familiar. Eu sentia que tinha mais coisa para mim fazer, né? E nisso eu conheci o meu marido, né, o Bruno, e o Senhor começou a me inquietar, porque ele mora em outra cidade, né, em Birubá, e o Senhor começou a me mostrar que eu precisava ir embora. Então, o Senhor começou a falar comigo lá no mundo, né, porque eu fazia curso, né, eu estudava, daí deu vários problemas que eu não consegui mais estudar, eu tive que parar em 2018, né. Eu fazia o curso, então o curso não deu para ir adiante, o Senhor fechou assim todas as portas, e eu pensava, o que eu vou fazer agora, né? Eu preciso de alguém para seguir comigo, porque na minha casa, assim, quem tem mais sede sou eu, né? Então, e eu não conseguia seguir sozinha, eu nunca fui num culto sozinha, sempre levava alguém comigo, né? E o Senhor começou a me mostrar, assim, que eu precisava me envolver mais com isso, né? E aí em 2019, né? Em outubro de 2019, eu casei e fui morar em Birubá. E ali eu senti, assim, de que as coisas estavam indo pro lugar. Hoje eu sinto essa paz, né? Claro, ainda não tá pronto, o Senhor tem muitas coisas para fazer, mas eu creio, assim, que o Senhor, eu tô no caminho certo, né? Porque a gente precisa seguir aquilo que vem de dentro de nós, né? E não o que vem de fora. Amém. Que bênção, né? O Senhor vai mostrando os caminhos e isso realmente, né? Deus vai colocando no nosso coração aonde que tá. Nunca acredito, né? Que
a Natália imaginar que ia morar em Ibirubá, né? Até porque a gente faz um monte de planos, né? A gente imagina tantas coisas, mas o Senhor, como diz na palavra, né? Que a resposta está nos lábios do Senhor, que a gente pode fazer plano, a gente pode fazer um monte de coisa, mas sempre aquilo que é do Senhor é o que vai prevalecer. Então a gente só tem que entregar, né? E é um testemunho da Natália, assim, para muitas pessoas, para os familiares, né? Ver como o Senhor Jesus fez essa obra, né? De trazer a paz e colocá-la, né? No caminho do Senhor. E Deus tinha outros propósitos, né? Deus queria usá-la, né? No Senhor, e a gente tem que aprender a ouvir a voz e obedecer, né? Como aquela palavra, somente a Ele ouvir. Ouvir o Senhor e seguir aquilo que o nosso pastor Jesus está nos mostrando. Mas nós vamos fazer um breve intervalo, nós já voltamos, que nós queremos saber ainda quais são as novidades, né? O que o Senhor fez na vida dela agora, nessa nova etapa que Deus trouxe para ela. Janela do Céu.